Animados para a gente falar de poesia? A produção de poemas do romantismo brasileiro é dividida em 3 gerações, mais para fins didáticos. Bora ver com qual delas você se identifica mais. Se você ama o Brasil, morre de orgulho das nossas belezas naturais, é religioso, sentimental e concorda que a causa indígena é uma das mais importantes a serem pensadas no contexto nacional, certamente você se enquadra na primeira geração. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você já ouviu esses versos em algum lugar? Eles foram escritos por Gonçalves Dias, durante o tempo em que ele morou em Portugal. O jovem escritor estava sofrendo de saudades, coitado, e escreveu a famosa Canção do Exílio, comparando até as pobres aves como se as lusitanas não fossem boas o suficiente para ele. Ele foi estudar em uma universidade portuguesa após a morte do pai, por iniciativa de um professor, que reuniu dinheiro com os amigos para pagar as despesas do seu aluno na terrinha. Viram como os professores são seres divinos? Uma curiosidade sobre esse autor, que é considerado um dos maiores da literatura nacional, é que ele faleceu numa viagem de retorno ao Brasil, que fez quando estava doente, mas não morreu em decorrência da enfermidade. O navio em que ele estava naufragou já na costa do país e todos pularam para se salvar. O poeta, muito debilitado, foi esquecido e morreu afogado, sendo a única vítima dessa tragédia. Quisera ele ter ficado com as aves portuguesas, né não? Ainda sobre a primeira geração, vale dizer que talvez a intenção fosse até boa. Essa ideia de criar, pela literatura, uma construção de uma identidade nacional. O problema é que a visão do indígena era totalmente estereotipada e europeizada, nos moldes medievais. Lembram do que a gente discutiu sobre José de Alencar? Então, esse pessoal da primeira geração, geração indianista ou nacionalista, contribuiu para o amadurecimento da literatura nacional. Mas, pô, Gonçalves Dias, faltou um senso crítico, né? Epa, tomara que eles não estejam se revirando nos túmulos. Aliás, falando em túmulo, vamos deixar esses escritores precursores de Tainá, Uma Aventura na Amazônia, e vamos para a segunda geração? Se você curte uma sofrência, é um tanto individualista, pessimista e vive no mundo da lua querendo escapar da realidade, pode apostar que você é um ultrarromântico ou ultrarromântica. É como a gente chama os poetas dessa geração. Se eles fossem vivos hoje, provavelmente seriam seguidores da Marília Mendonça. Mas lá em 1850, eles escreviam poemas sobre suas dores de cotovelo, desilusões amorosas, e não só. Sobre tédio, mulheres idealizadas e especialmente sobre a morte. Inspirados pelo inglês Lord Byron, e aí por isso geração byroniana, artistas como Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo e Alta de Souza marcaram a literatura nacional com suas linhas obscuras. Ah, falei da Alta de Souza, mas é importante destacar o seguinte. Tem gente que classifica essa poeta como pertencente ao movimento literário posterior. E aí já dá para saber, né, que essas caixinhas dos estilos literários são bastante flexíveis. Agora um fato curioso. A maioria desses poetas da segunda geração morreu prematuramente e escreveu seus textos na adolescência. O Álvares de Azevedo, por exemplo, previu a própria morte. Após a perda de 2 amigos, ele imaginou que seria o próximo, e assim aconteceu. Em 1852, antes de completar a faculdade, morreu de tuberculose. Mas chega de falar do mal do século, como essa geração soturna também é conhecida, e bora falar de ativismo social? Atualmente se fala muito disso, ainda bem. Na segunda metade do século XIX, um pessoal também costumava usar as palavras para refletir sobre causas importantes para a coletividade, como a queda do regime imperial e a questão abolicionista. Então, se você adora escrever um textão no Facebook, confirme a presença em todos os protestos que considera importantes, usa a hashtag Black Lives Matter e também luta por uma sociedade antirracista fora das redes sociais, o que é mais importante, você evidentemente se encaixa na terceira geração da poesia romântica. Também conhecida como geração social ou condoreira, em referência ao condor, ave que representa a liberdade,
Essa galera questionava as injustiças do sistema. Nomes como Joaquim Nabuco, Luiz Gama e Castro Alves fazem parte desse grupo. Esse último, conhecido como Poeta dos Escravos, publicou Navio Negreiro, um dos poemas mais importantes da geração, no qual questionava: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. O que muita gente não sabe é que esse poeta, embora tenha tido pais presentes, teve em sua criação a influência de uma mulher negra, a Leopoldina. É provável que ela tenha trazido para ele referências culturais, linguísticas e de narrativas de origem africana. Já o Luiz Gama, além de ser poeta, era também advogado e atuou frontalmente na luta contra a escravidão, libertando escravizados e sendo um dos nossos principais nomes abolicionistas. Você sabia que o Luiz Gama era filho de uma das grandes heroínas brasileiras? A Luísa Maim, uma mulher dessas bem maravilhosas que atuou na Revolta dos Malês. Ah, uma última coisa sobre essa geração. Ela aborda o amor de uma forma mais plausível, sabe? Carnal, sensual. Então, se você gosta de usar poemas ou músicas mais quentes para ajudar na sedução, definitivamente você é do terceiro grupo. Alô, Anitta! E aí, qual dessas três gerações tem mais a ver com você? Alguma delas te representa? E o que você acha do desafio de escrever seus próprios versos a partir de uma dessas gerações? Topa?